Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa escalada bíblica, onde nós estudaremos a carta de Paulo aos Gálatas. Convido você que abra sua Bíblia no capítulo 5, nós faremos a leitura apenas do primeiro verso neste momento, e depois peço que você fique aí com a sua Bíblia aberta para continuar essa reflexão dessa carta. Então, capítulo 5, verso 1, Paulo diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Nós vamos ver que esse verso ele faz um resumo de tudo que Paulo deseja escrever, de tudo que Paulo deseja ensinar para essas igrejas, e nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. Em primeiro lugar, aqui é importante a gente estabelecer um pouco do contexto histórico de como essas comunidades se formaram e também um pouco da própria região ali da Galácia. Bom, a Galácia ela está ou estava localizada onde hoje nós temos a região da Turquia, na Bíblia chamada ali de Ásia Menor, e as pessoas que faziam parte dessa região elas eram, na sua maior parte, imigrantes da Europa, pessoas que tinham vindo ali do centro da Europa, procurando com certeza um outro lugar para viver, e se estabeleceram nessa região da Turquia, uma região também muito interessante. Nós temos, pelo menos aqui na carta, uma referência à região, não especificamente a uma cidade ou a uma comunidade exclusiva, mas há várias igrejas que estavam ali. Isso é interessante porque, ainda que as comunidades fossem diferentes, elas estavam passando por um problema único, É claro que nós podemos supor que havia comunidades onde essas interferências, que são tratadas na carta, eram mais fortes e em outros lugares era um pouco menor, mas ainda assim era uma região toda sendo afetada por uma questão doutrinária diferente. Como essas pessoas que moravam ali na Galácia, elas tinham vindo da Europa, a grande maioria, nós podemos considerar que a população ali era basicamente de pessoas provindas do paganismo, de religiões que envolviam cultos ancestrais, ou então uma mistura de cultos a deuses da terra com mitologias, enfim. É um pouco diferente de outros lugares onde o judaísmo era bem mais forte, e isso com certeza sempre colocava uma ênfase já, ou pelo menos já delimitava um pouco como seria a crença dessas pessoas. Então os Gálatas, eles têm uma perspectiva um tanto diferente de como eles acolheram o Evangelho, se você olhar o capítulo 1, o versículo 2, você vai ver que Paulo fala às igrejas, usando o plural. Então, só para reforçar esse aspecto de que Paulo cuida de uma região, Essa carta ela tem o objetivo de cuidar de uma região e não apenas de um problema local. Então, isso agrava também bastante a questão de que, se fosse uma única igreja passando por isso, seria diferente, mas no caso aqui não. Eram várias igrejas passando por problemas semelhantes. Então, o propósito da carta de Paulo ele já conhece essas comunidades, Então ele não gasta muito tempo ali fazendo a sua apresentação e ele vai direto no ponto. Ele fala que esses irmãos, eles receberam a fé cristã com muita alegria, confiaram na mensagem que foi pregada e rapidamente adotaram, o cristianismo como a sua fé pessoal particular. Acontece que nessa mesma época que existia os missionários cristãos, como era o apóstolo Paulo, existia também outros grupos de pessoas com outras intenções
viajando, né, de igreja em igreja, de região em região, para que fizesse ali o seu proselitismo, né, a sua tentativa de levar outras, de trazer pessoas, né, para a sua fé. Quando nós olhamos no capítulo 2, no versículo 4, nós temos Paulo falando assim: "E isso por causa dos falsos irmãos que se entremearam com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão." Ou seja, essas pessoas, né, provavelmente vindas ali ou com uma mistura, né, de judaísmo, cristianismo e outras coisas, eles haviam chegado nessa região e começaram a trazer ensinos que contrariavam, que eram diferentes do cristianismo, do ensino que o apóstolo Paulo havia dado, né? Paulo, ele é muito, podemos dizer assim, severo, né, nessa carta. Ele fala com essas igrejas de uma forma bastante dura. Primeiro porque ele a conhecia e segundo porque ele ficou de fato surpreso, talvez a gente pudesse colocar aqui indignado, né, por eles terem mudado a sua maneira de ver o evangelho tão rapidamente, né? Uma comunidade ou um grupo de comunidades que haviam aceitado com tanta presteza o evangelho agora passam para uma visão diferente rapidamente. No que consistia, né, irmãos, esse ensino novo? Bom, esses judaizantes, como a gente chama, eles entendiam o evangelho de certa forma, pelo menos a mensagem, né, que era anunciada não era problema para eles, mas eles gostavam, né, e eles ensinavam que o evangelho em si não era suficiente. Ele precisava ser submetido, vamos dizer assim, à lei mosaica, à lei de Moisés. Então, você recebia o evangelho de uma certa forma, mas você tinha que continuar seguindo as normas, os padrões, seguindo as questões religiosas, não bem as questões religiosas, mas assim as questões das festas, dos ritos, né, que haviam sido estabelecidos por Moisés. Então, tinha gente querendo ser circuncidado, tinha gente querendo cumprir festas que eram exclusivas, né, ou que eram próprias do judaísmo, e Paulo precisa então escrever essa carta trazendo, né, de certa forma, uma palavra dura aqui para com eles, para que eles entendessem que todas essas coisas elas eram apenas uma forma, né, de conduzir as pessoas até que o evangelho chegasse a elas através de Jesus, né? Então, Paulo escreve essa carta, ele vai usar bastante de conceitos teológicos e depois ele vai falar também sobre usar muitos aspectos práticos aqui. E as implicações, podemos dizer assim, daquilo que vinha acontecendo. Então, olhando para o texto bíblico agora, nós vamos fazer uma divisão aqui no livro, sendo o capítulo 1 e 2, a primeira parte, onde Paulo fala da autenticidade da sua mensagem, capítulo 3 até um pedacinho do capítulo 5, quando ele fala a respeito dessa questão, na verdade ele admoesta, né, que as pessoas estão sendo enganadas para um cumprimento visível da lei, sendo que o coração tem sido deixado de lado, e aí na terceira parte Paulo faz uma aplicação prática. A primeira coisa, irmãos, que nós vemos, né, nesse livro é que Paulo ele tem um padrão de escrita onde ele sempre faz uma breve saudação e aí depois ele faz a igreja saber o que ele tem orado por eles, né? Ou então ele vai fazer um elogio para a igreja, falando de atributos, falando daquilo que eles tinham conquistado, né? Mas aqui Paulo ele faz a sua apresentação e logo em seguida ele já começa o assunto. Ele não tem aqui
um preâmbulo aqui, vamos dizer assim, de ação de graças, ele já vai direto, porque parece, e não só parece, né, mas na época era uma questão muito grave o que acontecia nessa igreja. Então, se você quiser acompanhar aí, dos versículos 1 a 5, Paulo está fazendo a sua apresentação, onde ele defende que ele não veio ou que ele não recebeu a sua autoridade apostólica por causa de homens, mas Deus mesmo o chamou. No versículo 6 ao 9, ele vai colocar a sua indignação e ele começa, né, dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo está realmente perturbado, vamos dizer assim, né, com o que vinha acontecendo. E ele faz uma afirmação categórica. Ele diz: ainda que um anjo do céu viesse mudar o evangelho, vocês não deveriam crer, mas vocês deveriam continuar tendo os pés naquilo que o evangelho diz, né? E aqui a gente pode até fazer um comentário, né, irmãos, que muitas religiões diferentes do cristianismo, ou então em anexo, vamos dizer assim, ao cristianismo, partem desse pressuposto de que uma revelação a mais foi dada, né? O islamismo é uma delas, e é claro que não estou dizendo que o islamismo é apenas um anexo do cristianismo, mas o argumento é que é uma parte que faltou do evangelho, né? Enfim, as coisas vão acontecendo dessa natureza. Paulo, então, depois, ali no versículo 10 ao 17, ele vai fazer uma defesa de si mesmo, dizendo que ele foi chamado por Deus, e antes de ter a aprovação dos apóstolos, ele se retirou por algum tempo para regiões desertas, para que Deus trabalhasse na vida dele, né? Isso é bem interessante ele colocar assim. Depois, ele vai começar o seu ministério, e aí a gente tem dos versículos 18 ao 24, ele falando do que ele foi fazendo, né? E depois, já logo no capítulo 2, ele vai falar dessa presença, então, junto com os apóstolos. E tem um detalhe até interessante, que no versículo 11 ao 21, ele vai mostrar que ele até mesmo repreendeu Pedro por uma atitude que era desconexa com aquilo que o evangelho ensinava, né? Então, Paulo vai demonstrando aqui que a preocupação dele não era em fazer as coisas para que as pessoas vissem, mas ele tinha um propósito definido de fazer a vontade de Deus. Na segunda parte do livro, como eu disse, começa aqui no capítulo 3, ele vai fazer algumas afirmações aqui, né? E as afirmações de Paulo, nesse sentido, são embasadas naquilo que é a figura de Abraão. Eu acho interessante ele usar Abraão, ainda que os Gálatas não fossem de origem judaica, porque isso demonstra que Abraão ele era conhecido não apenas dentro do cristianismo, né, dentro do judaísmo, mas era uma figura abrangente nesse aspecto do que era ser um homem de fé. E o que Paulo vai dizer? Que Abraão ele não foi justificado pelas coisas que ele fez, ele não foi salvo pelas coisas que ele fez, ou então ele não teve o favor de Deus, porque havia ali as práticas dele que eram condizentes com o que Deus pedia. Mas ele foi, todas essas coisas, justificado, salvo, favorecido por causa da fé. Então, como Abraão tinha fé, em resultado da sua fé, ele obedecia a Deus, né? Então, Paulo tenta ordenar as coisas do jeito que de fato elas são, para que esses homens e mulheres que estão sendo influenciados por uma rigidez, né, teológica, possam ver que não era bem assim que funcionava, né? Que na verdade primeiro a fé chegava e aí depois o comportamento era mudado, e então essa pessoa usufruía de bênçãos, das promessas e de tudo mais. Paulo depois ele vai falar sobre a questão das alianças, né? E isso envolve a lei. E só para um destaque aqui, lá no capítulo 3, versículo 24, Paulo diz assim:
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que é aio? Aio é a ideia de vou colocar assim, um professor particular, mas é claro que ele era bem diferente disso, né? Ele era uma espécie de tutor, né, dos jovens na época. E então o que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei ela serviu de parâmetro, né? Ela serviu de ensino, ela serviu para nos mostrar alguma coisa, mas da mesma forma que o aio ele perde a sua função quando a pessoa atinge a maturidade, da mesma forma a lei ela vai perdendo isso quando nós descobrimos, né? Quando nós somos alcançados pelo Evangelho. Por quê? Porque a lei ela serve como um fator negativo, né? Não faça, né? E o Evangelho ele é uma transformação que acontece na perspectiva positiva. Eu deixo não só de fazer o mal, mas eu passo a fazer o bem, né? Então Paulo vai falando a respeito disso. No capítulo 5, que foi o texto que nós lemos, então tem um resumo de tudo isso, porque aí é o momento em que Paulo fala, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então a gente tem que permanecer livre e não fazer, né, de novo uma cadeia, uma prisão, seja ela no aspecto do pensamento a respeito de Deus ou nas práticas, né? E aí a terceira parte, que começa no versículo 13 do capítulo 5, ele vai falar, olha, tudo bem, a gente está falando aqui sobre a liberdade que Cristo nos dá, e diferente, né, de ficar seguindo a lei estritamente, mas por outro lado a gente tem que tomar cuidado para não cair na libertinagem. Então Paulo está indo de um polo a outro. Um polo era tudo é proibido porque a lei diz, e no outro era tudo é livre porque não tem lei. Então aí ele vai fazer uma defesa também aqui a respeito disso, né? E ele vai dar um fundamento, né, para isso. A gente não vai usar a liberdade para dar ocasião à carne, né? Mas nós seremos livres, nós seremos servos uns dos outros por amor. Ou seja, aqui fica bem claro aquilo que eu estava dizendo, né? A lei, ela disse, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Isso era deixar de fazer as coisas pelo mínimo, né? E agora Paulo está dizendo que o evangelho ele é o contrário. Eu não apenas deixo de fazer o mal, mas eu passo a fazer o bem, eu passo a servir as pessoas, né? E aí entra um dos textos mais conhecidos de Gálatas, que é o texto das obras da carne e dos frutos do Espírito, né? Então, às vezes a gente fala, na verdade não é dos frutos, né? É o fruto do Espírito, né? Que se manifesta ali didaticamente naquelas 9 palavras. Quando nós lemos isso, nós muitas vezes separamos nessa questão do fruto do Espírito como se fosse algo assim, uma habilidade, né? Que a gente vai desenvolvendo. Mas a gente precisa entender que Paulo coloca o Espírito frutificando em nós dentro desse contexto de servir as pessoas, dentro do contexto de estar fazendo a vontade de Deus, né? Eu sou livre em Cristo, por isso eu tenho essa capacidade, né, dada pelo Espírito Santo de servir as pessoas. Eu não vou ter os frutos para mostrar para as pessoas, eu tenho frutos para servir as pessoas, né? Então a gente pode dizer, irmãos, que a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta teológica e é uma carta pastoral para que a gente evite excessos, né, da nossa prática religiosa, sendo que os rituais eles sempre serão mais confortáveis para nós do que a liberdade que Cristo nos oferece, né? Então aqui fica uma introdução da carta, o início, né, para uma reflexão. E eu espero que você, ao ler a carta, faça aí anotações, faça reflexões para que o seu conhecimento a respeito disso vá crescendo. Da mesma forma que Romanos é uma carta um pouco mais densa, né, teologicamente falando, Gálatas também é um pouco assim, mas não é difícil da gente entender, da gente compreender. Que Deus abençoe você. Nós
Em breve nos encontramos. Deus abençoe.